Opa, e aí, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gesiel e você está no canal Christian Ninja e hoje eu vou estar fazendo o meu primeiro devocional aqui neste canal. Então, antes de mais nada, eu já peço que você já deixe o seu like, a sua inscrição para você receber a notificação dos outros vídeos e devocionais que eu vou estar fazendo. Então, abra sua Bíblia em Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que interessante, nesse versículo fala sobre o Esdras, que foi um grande homem usado por Deus, né? Ele era um sacerdote e ele foi também um grande líder espiritual que não apenas guiou, né, o povo de Israel após o exílio, mas também restaurou o templo físico, né, que no caso foi o segundo templo. Mas só que o interessante é que antes mesmo de Esdras receber esse chamado, né, de liderar o povo de Israel e de restaurar o segundo templo de Israel, ele antes vivia no secreto. Ele se dedicava a estudar, a cumprir e ensinar também o povo de Israel sobre as leis do Senhor. E trazendo para os nossos dias atuais, nós temos a Bíblia, que é a sábia escritura inspirada por Deus, que é mais cortante que uma espada de dois gumes e é perfeita para ensinar e instruir e de saber as intenções do nosso coração. E agora eu te faço uma pergunta, e eu quero que você seja sincero. Você tem realmente se dedicado a estudar e até mesmo entender e praticar a palavra de Deus? Principalmente nesse ambiente de Copa do Mundo, onde no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, segunda-feira, no dia 29, está acontecendo aqui agora a Copa do Mundo. Um monte de gente tá aqui gritando, comemorando e tal. E, bom, obviamente que um monte de gente dedica, né, a ver esse jogo, né, pra ver se o Brasil vai ganhar ou não. Mas só que quantas pessoas, né, quantos cristãos que se dedicam a se distrair, né, com as coisas desse mundo, principalmente com esse negócio de jogo, de Copa do Mundo, esse negócio e essas coisas. Não que eu estou falando que é errado você assistir Copa do Mundo, mas sim é sobre a prioridade do seu coração. E aí eu te faço outra pergunta: você tem colocado Deus como prioridade máxima na sua vida, ou você tem colocado ele apenas como uma segunda opção? Você tem realmente se dedicado a buscar e a até mesmo ler e entender a palavra de Deus e aplicar isso para a sua vida? Porque a Bíblia não é apenas um livro cheio de regras. Não, uma coisa que eu entendi é que a Bíblia é a verdade revelada sobre Deus e sobre os homens. Tanto que a própria Bíblia, ela serve até mesmo como um manual, uma bússola espiritual para vivermos em uma vida de santidade, de obediência e vivendo uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. E tanto que não é à toa que a Bíblia é uma das maneiras mais poderosas de Deus falar conosco. Porque muitas das vezes a igreja nos ensina que a presença de Deus, né, Deus fala conosco através de uma revelação, uma luz forte, ou então uma voz estrondosa no céu, sendo que muitas das vezes, uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele sempre se revela no simples. Bom, talvez ele também, né, às vezes Deus quer revelar também através de revelações, de visões, essas coisas, mas na maioria das vezes, Deus também, ele age nas coisas simples e até mesmo nas coisas que a gente menos percebe na nossa volta. Mas só que para você ver o agir de Deus, né, você querer ouvir a voz de Deus através da palavra, através da Bíblia, ou até mesmo da própria presença de Deus, nós temos que fazer como o Esdras, que se dedicou a estudar, a buscar e a entender e até mesmo praticar e ensinar a palavra de Deus para a vida de outras pessoas. E tudo isso com apenas uma decisão, que é se dedicando a aprender e a estudar a palavra de Deus. Eu sei que obviamente pode parecer meio ridículo, né, falar isso a respeito sobre dedicação, mas é verdade. Mas só que você tem que se dedicar não por obrigação ou por religiosidade, como muitos dizem, e sim, você tem que se dedicar porque você está querendo buscar mais a Deus, está querendo se aproximar mais dele e ter um relacionamento íntimo com ele. E não apenas isso, como a própria Bíblia, ela revela sobre a natureza humana e principalmente a natureza de Deus, a natureza divina de Deus. Antes, quando eu era apenas uma criança, eu não entendia muito bem a respeito sobre a Bíblia. Eu até entendia alguns versículos ou outro, mas só que eu lia a Bíblia apenas no automático, querendo que Deus falasse comigo através da própria palavra, mas só que eu não meditava, não me dedicava muito a respeito sobre a palavra de Deus. Eu não me dedicava em pensar ou até mesmo meditar sobre a palavra, sobre o versículo que eu li ou sobre o capítulo que eu acabei lendo. Mas foi só ao longo dos anos que Deus me despertou e que eu entendi
mais a respeito sobre a palavra dele, e que graças a Deus, Deus me deu um entendimento e sabedoria para eu entender mais a respeito sobre a palavra dele, né, atualmente, e eu entendi uma coisa, que Deus não apenas se limita apenas à oração e jejum, mas ele também vai além disso. Porque Deus também, ele age nas coisas simples da vida, né, como eu já mencionei, e até mesmo ele também age através também de pessoas, ele também age através de algum pensamento, né, quando você está numa situação ruim e você acaba se lembrando de algum versículo ou então de alguma pregação, e é assim que Deus age dessa forma. Então a mensagem que eu quero que você guarde no seu coração é que nós possamos ter a mesma dedicação de Esdras, que nós possamos estarmos dedicados a aprender e a estudar e a meditar sobre a palavra de Deus, e principalmente praticar e viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque esses dias para trás eu estava na escola dominical e o irmão falou sobre algo bem que me deixou pensativo a respeito sobre isso depois da escola dominical, de que as igrejas e de outras doutrinas, né, como a dos mormons, por exemplo, eles têm uma total dedicação em estudar a palavra deles lá e essas coisas. E não só apenas eles, mas também até mesmo o povo de Israel, o povo judeu atualmente, se dedicam desde a sua infância até talvez a pré-adolescência, se eu não me engano, a estudar todos os mandamentos. Muitos pensam que na Bíblia são apenas 10 mandamentos, mas só que os mandamentos lá judaicos são 613 mandamentos. E atualmente esses mandamentos que os judeus seguem, eles estão reunidos todos num livro chamado Torá. E detalhe que muitas das vezes até mesmo essas igrejas que seguem doutrinas diferentes e até contrárias contra a palavra de Deus, eles se dedicam mais do que nós, do que muitas pessoas, né? Talvez você mesmo esteja na igreja. E muitas das vezes, talvez você, ou então você já viu isso de algum irmão falando que mas eu não entendo a Bíblia é difícil, sendo que não, irmão, a Bíblia não é difícil, para falar a verdade. A Bíblia, bom, sim, tem alguns mistérios assim na Bíblia, e tem momentos onde até mesmo eu não entendo muito sobre o que a Bíblia está falando, mas só que é por isso que nesses momentos eu peço a ajuda do Espírito Santo, ou então depois eu vou lá, pesquiso mais na internet e essas coisas. Mas de resto, só de você não entender a Bíblia não precisa virar motivo para você não ter que ler ela só porque ela é difícil. Não, é só você pedir lá a ajuda do Espírito Santo. Tanto que antes mesmo de eu ler a Bíblia eu sempre falo: Espírito Santo, por favor, venha falar comigo através dessa palavra, me faça enxergar o que o Senhor quer me mostrar. Então é isso, é só você pedir a ajuda do Espírito Santo e depois você pesquisar e aprofundar mais o seu conhecimento através da tua palavra, e até mesmo trazer uma reflexão bíblica sobre isso e aplicar na sua vida. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estar aqui, ó Deus, eu estar fazendo esse devocional, e ó Deus, que nós possamos ter essa mesma dedicação que assim como Esdras teve, porque realmente Esdras, ele teve uma verdadeira dedicação ao Senhor, que ele se dedicou a estudar, a aplicar e viver a tua palavra na prática, e também ensinar a tua palavra para o povo escolhido de Israel. Então que nós possamos, ó Deus, assim como Esdras, que nós possamos ter essa mesma dedicação em nossos corações, de estarmos aprendendo, estarmos vivendo a tua palavra na prática. Ó Senhor, venha tirar, ó Deus, toda falta de entendimento, toda dificuldade, ó Deus, de entender a tua palavra. Ó Espírito Santo, venha abrir o nosso entendimento, principalmente quando formos lermos a palavra, que nós possamos entender e possamos viver, ó Deus, tudo de acordo com a tua vontade, ó Deus, porque as tuas vontades são melhores que as nossas, ó Deus. E que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações, e que o Senhor venha renovar, ó Deus, a nossa mente, pois como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Deus, e muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de devocional. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter me dado mais uma oportunidade, Deus, está fazendo esse meu primeiro devocional para a honra e a glória do Senhor, porque eu não mereço glória nenhuma, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter assistido até o final, desde o início da devocional até a oração final. Então que Deus te abençoe e que nós possamos ser dedicados na palavra de Deus. Então fique com Deus e Shalom.